enxerto e das podas, tá? Ó, item número 1. Tá todo mundo com isso na mão? Tá, né? No Brasil e em vários países é usada a prática do enxerto nas videiras para melhorar a produção da frutífera, melhora o aspecto da fruta, padroniza a produção e dá constância nas colheitas e principalmente evita certas doenças que são transmitidas da terra à raiz, podendo levar a videira à morte. Entenderam essa frase? Deu para entender? Tá. 2. Agora vem aquele capítulo, o que é porta-enxerto? Que é a mesma coisa que o nome cavalo que a gente fala. Qual a importância dos cavalos? Que cavalo se usa? Descobriu-se o enxerto no mundo em 1890. Ontem. Não se tinha essa prática no mundo. Aqui está explicando por que tem os porta-enxerto, de onde eles vieram, naturalmente falando, como isso aconteceu. Olha o item 2, que interessante. Os porta-enxertos, que é chamado também de cavalo, são videiras que não produzem frutos, mas suas raízes não são afetadas pela filoxera, que em 1863 devastaram todas as videiras do antigo continente, que é a Europa. Esta praga se fixa nas raízes, levando a planta ao declínio total. A origem dessa praga, pulgão, veio dos Estados Unidos. A região que nasceu esse inseto é de Mississippi. Tá? Com o tempo, descobriu-se que as videiras nativas americanas eram resistentes à filoxera. Assim surgiu a prática da enxertia sobre as americanas chamadas rupestres e ripária. O que é esses dois palavrão que parecem? São duas videiras nativas da mata americana, que essa filoxera é do continente americano, são resistentes porque a filoxera já tinha no território americano há séculos, e essas duas videiras nativas eram resistentes, porque elas estavam resistentes à filoxera, já que elas eram também das matas americanas, onde tinham a filoxera. Entendeu? Como é que entrou então a filoxera na Europa? Alguns pesquisadores pegaram variedades de uvas americanas, em 1870 mais ou menos, e levaram essas mudas dos Estados Unidos para a Europa, como coleção, e foram em saquinhos de terra. O que aconteceu? A filoxera, que estava nas terras dos Estados Unidos, veio nessas mudas que entrou na Europa. E o que aconteceu? A Europa não tinha filoxera, nunca tinha ido muda americana para lá, ninguém sabia o que era filoxera. Então nessas mudas que foi para a Europa, é que a filoxera está na terra, ela se propagou na Europa em 10 anos, acabou todas as videiras da Europa. Aí quiseram entender por que aquelas mudas que vieram dos Estados Unidos não morriam e as videiras na Europa todas estavam morrendo. Justamente aquelas videiras americanas que vieram não morriam. Aí começou a entender que tinha alguma ligação. Depois de muitos anos descobriu-se essa tal filoxera. Por isso que se faz enxerto no mundo hoje em dia. Porque hoje, se você pegar todos os porta-enxertos que existem hoje no mundo, e no Brasil também, vamos supor, vou dar um nome qualquer, tá? Se você falar que em São Paulo e no Brasil tem se usado um bom porta-enxerto, um deles, né? Que é o 766, você fala, Sérgio, mas 766 foi criado em Campinas, em 1955, não é americana? Era. Ela foi melhorada, porque ela veio de um cruzamento do Ultraviu. Então, tudo que é rupestre, tudo que é nome ripária, todos os porta-enxerto que você olhar em livro, todos os novos porta-enxerto, teve cruzamento lá atrás com a ripária ou com a rupestre. Então, todos os porta-enxerto do planeta têm sangue americano. Deu para entender? Deu para entender? Olha nós paramos aqui. Com o tempo, descobriu-se que as videiras nativas americanas eram resistentes à filoxera. Assim surgiu a prática da enxertia
sobre as americanas rupestres e das famílias chamadas ripária. Olha o livro que diz: até hoje as videiras nativas americanas são os carros-chefes dos cavalos no mundo da viticultura. Olha o que diz o livro. Tá? Resistem também, tem outras doenças da videira na raiz, hein? Olha os nomes delas. Resistem aos nematóides. Nematóides são tumores que dão nas raízes. Ele também leva a videira à morte. São resistência a uma outra doença, chamada podridão da raiz, e uma outra que surgiu no Brasil 20 anos atrás, surgiu no sul do Brasil, é terrível, chamado pérola da terra. É um pipinaço, esse pérola da terra é um verme surgido no sul do Brasil, é natural do Brasil, se propaga muito rápido, por enxada, pela sua bota que tem terra, o trator que foi no terreno de alguém que lá tinha a pérola da terra por cima do chão, que é branquinho, parece uma pérola mesmo, vem na roda do trator, aí você aluga o trator do cara da outra cidade, ele vem no teu sítio esparramando os barros para o lado, vai jogando a pérola da terra nos vizinhos, e assim propagou de Minas Gerais para baixo a pérola da terra. Terrível! É um pipinaço isso aí, viu?